Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, aqui da região Brasilândia, da Arquidiocese de São Paulo. Faço parte da Pastoral da Juventude e da Juventude Fogo no Pavio atualmente, que é a juventude do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Eu fui chamada pelo IPJ para participar dessa ciranda e falar um pouco sobre como que a gente alimenta a nossa espiritualidade. E aí, alimentar essa espiritualidade é um grande desafio, principalmente nesse momento que a gente está vivendo e de que nos exige uma fé em que acredite que a solidariedade vencerá a dor. Então, é importante eu dizer que a espiritualidade, ela não é um dogma ou uma doutrina, ela não está fechada dentro de um templo ou de uma instituição. A espiritualidade ela é a força interior que, através do cultivo dela, seja por oração, por práticas artísticas, por meditação, por lutas que a gente trava, faz com que a gente se mantenha vivos e vivas. Então a espiritualidade ela tem essa força através do mistério divino de crer que o Espírito de vida e de amor faz com que a gente creia na libertação das coisas que nos oprimem, das coisas que não nos permitem viver na plenitude de ser, na plenitude da nossa existência e também da plenitude da existência dos outros e outras que nos cercam. E aí é importante eu dizer que um ponto de partida é a gente assumir a espiritualidade, perpassa a gente entender a totalidade da nossa existência em relação com as pessoas, com Deus, com a natureza e com a sociedade. Essa é uma grande dificuldade que a gente às vezes enfrenta, principalmente na formação, às vezes cristã, mais tradicional, da gente achar que a espiritualidade é somente ir à missa, é somente rezar o terço ou fazer a oração sozinho. Claro, essas coisas são muito importantes, se ela faz algum sentido, para a gente fazer, é importante a gente cultivar, até porque a missa, por exemplo, é um espaço de vivência comunitária, o retiro, quando a gente tem retiro é um momento importante, mas quando a gente opta viver uma espiritualidade que seja libertadora, que nos faça sair de si para ir ao encontro do outro e ir ao encontro de Cristo, a gente precisa viver uma espiritualidade encarnada na realidade. E viver essa espiritualidade encarnada na realidade, cada um vai ter sua forma de escolher ela para poder cultivar e alimentar. Mas é importante dizer que quando a gente vive a espiritualidade, perante o seguimento de Jesus, enfim, a gente faz escolhas que nos tiram da gente mesmo, que faz a gente encontrar Jesus real. Eu, por exemplo, quando optei por entrar na Juventude Fogo no Pavio, para ir ao encontro real dos jovens e das jovens que precisam de moradia, que precisam de direitos básicos e mínimos que o capitalismo não impede de ter, principalmente jovens periféricos e periféricas. Então, a minha escolha de viver a minha espiritualidade é na luta política, na luta por moradia. Mas também a gente tem várias modalidades de como alimentar essa espiritualidade. Pode ser, muitas vezes pela oração comunitária, que é o momento de vivência no seu grupo de jovens, ou de também ir à missa, ou também de fazer um ofício divino. Mas também essa oração comunitária, ela pode ser através de um grupo de amigos que você encontra online, e aí vocês desejam partilhar a vida, como que estão as coisas, e aí pensa sentimentos bons, pede a gratuidade divina para que Deus promova amorosidade, promova esperança para as pessoas que às vezes
tão com essa dificuldade, né? E também a gente pode cultivar a espiritualidade através da oração contemplativa, que eu gosto bastante, que é observar a natureza, observar as diferentes estações, o que ela faz com a terra, qual que é o barulho do vento, o que o vento me traz, o que ele me revela, que questões. Eu acho que é muito importante a gente ter esse momento contemplativo de perceber os detalhes no cotidiano, né? Um sabor de um alimento, o alimento que é trazido, né, na minha mesa, quem traz, como que ele vem. E a espiritualidade, quando a gente pratica, ela precisa ser praticada no cotidiano, ela pode ser praticada nessas dimensões, né? Seja um momento que você senta com a sua família e partilha o pão, prepara o alimento, seja numa luta, igual como eu falei, que eu escolhi travar, e aí essa luta vai me alimentando, né, através dos companheiros e companheiras que estão comigo. E também pode ser essa ligação com a natureza, né? Mas é importante dizer que a espiritualidade, ela perpassa, ela primeiro tem esse encontro subjetivo, né? O encontro com a divindade, seja com Deus ou para pessoas que não sejam cristãs, né? Com alguma energia que você acredita, enfim. Mas a partir desse encontro, ele exige da gente fazer um itinerário, fazer um caminho de alimentar cotidianamente essa espiritualidade. E esse caminho, ele não é sozinho, ele é relacional, como eu já falei. Então, às vezes uma coisa que eu gosto bastante de fazer é plantar, porque plantar me conecta com o poder da criação, com o poder de criar coisas novas que alimentem o nosso espírito, que faça a gente crer que a esperança vence, que mesmo quando há seca, as plantas que morrem, elas são adubo para que novas plantas venham. É nessa espiritualidade de acreditar no mistério, né, que faz a gente crer também que outras coisas poderão movimentar a nossa vida, e não só a nossa vida, mas quem está ao nosso redor. É muito importante a gente deixar a ação do espírito, né? Quando a gente cultiva a espiritualidade, deixar essa ação não restringida somente ao controle, a ritos. Os ritos, eles são importantes, mas é a gente passar pela dimensão do sentir, não racionalizar a fé ou a espiritualidade, mas sentir o que essa fé movimenta, quais consequências ela gera para a minha vida, né? E acho que uma imagem bem bacana que eu gosto de pensar é o Gutierrez, desse livro, que Beber no Próprio Poço, Itinerário Espiritual de um Povo, que ele diz que a experiência de fé, de amor e de esperança que nasce e jorra da prática de libertação dos pobres é uma espiritualidade que penetra no mistério de Deus, e também esse mistério faz com que a gente saia de si mesmo e se relacione com a inteira humanidade do outro. É a gente reconhecer o rosto de Deus no outro, esse rosto que é humano, que tem diferentes cores, que tem diferentes culturas, línguas. Deus é diverso, e a espiritualidade, quando a gente cultiva ela, a gente possibilita esse encontro com o diferente, e um diferente que humaniza, não que oprime. Nossa espiritualidade, ela é libertadora quando a gente consegue se conectar e entender que todos e todas são humanas, que a gente não pode hierarquizar e oprimir o diferente, né? E aí, algo que eu acho super importante dizer é que eu acredito numa espiritualidade que deixa a gente se promover pelo mistério, sentir o vento, agradecer a vida, mas também que é encarnada na realidade, que muda o que está ao entorno, que não fica só em si mesmo, mas sai de si mesmo para amar e para libertar e ser mais livre.
A espiritualidade tem que permitir que a gente se sinta mais livre, que saia dessas amarras do capitalismo, da sociedade que não nos deixa ver além. E aí, para fechar, eu separei um texto do Dom Pedro Casaldáliga que eu acho que resume, porque para mim Deus é o vento. Vento de Deus. Tu que sopras onde queres, vento de Deus, dando vida, sopra-me, sopro fecundo, sopra-me vida em teu sopro, faza-me todo de janelas, leva-me em boa notícia. Sobre os telhados do medo, passa-me em torno das flores, beijos de graça e ternura. Joga-me contra as injustiças em furacão de verdade. Deita-me em cima dos mortos, boca profeta a chamá-los. Então que a gente possa viver essa espiritualidade que é vento, que é sopro, que é denúncia, que é anúncio, seja onde a gente estiver, no nosso coletivo de arte, artes que promovam um desejo de libertação nas pessoas, que promovam o questionamento do outro, que faça com que as pessoas desejem mais vida e mais amorosidade, seja uma música, seja um grafite ou uma dança, que a gente possa manifestar a espiritualidade a partir desses diferentes lugares que são lugares que promovam a libertação, não somente nossa, mas do todo e do coletivo. Abraço, gente!